Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando de um tema tão importante e que me convenceu para vir aqui falar de socioecoeficiência e ética. Eu tenho falado bastante sobre socioecoeficiência, sobre sustentabilidade, e quando vocês juntaram o tema de ética relacionado à socioecoeficiência e à transparência na avaliação da cadeia de valor, foi realmente um tema que me incentivou muito e motivou a estar aqui com vocês hoje falando sobre esse tema. É importante, quando a gente fala sobre esse tema de socioecoeficiência, ética, sustentabilidade, onde as coisas se misturam muito, o que todo mundo fala e o que todo mundo sabe e mostra por estatísticas muito bem comprovadas é que nós teremos que produzir 60% a mais de alimentos até 2050, pelos 9 bilhões de pessoas que estarão nesse nosso planeta até 2050. Produzir 60% a mais de alimentos, todo mundo já sabe que tem que fazer isto. E o foco é nisso, como produzir mais com a mesma área, como produzir mais preservando os recursos naturais. E hoje, quase 1 bilhão de pessoas dorme todos os dias com fome. Segundo a FAO, hoje 870 milhões de pessoas não têm a sua alimentação diária, no mínimo a necessária de 3 refeições por dia para ter uma alimentação, e aí sim o seu desenvolvimento intelectual, desde a sua infância, para ser um cidadão aí competente, com chance de sucesso no futuro. Então, embora a gente precise produzir 60% a mais de alimentos até 2050, hoje já quase 1 bilhão de pessoas dormem com fome todos os dias. O que parece totalmente antagônico, e é que hoje nós já desperdiçamos 50% de todo alimento produzido no mundo. Então, se vocês me perguntam, teremos condições de produzir 60% mais de alimentos? Se eu olho que hoje nós já desperdiçamos 50%, eu sou muito convicto e otimista que, se a gente atuar dos dois lados, produzir mais de forma sustentável e desperdiçar menos, nós conseguiremos suprir a demanda do mundo em produzir mais alimentos até 2050. Se hoje desperdiçamos 50% do alimento produzido, dependendo do país e dependendo da cultura, esses valores chegam a 64%, segundo um estudo muito recente feito pelo Instituto de Engenharia da Inglaterra. Se é parte de hortifruti granjeiros, por exemplo, perdemos 64%. Entre as perdas dentro da lavoura, entre as perdas no transporte, entre as perdas no armazenamento, entre as perdas nos supermercados, entre as perdas nos restaurantes e dentro da nossa própria casa, onde jogamos muita comida fora. E aí a gente começa a falar de que, para produzir mais alimento, eu preciso mais área, mais tecnologia, um maior consumo de energia e maior uso de recursos naturais, cada vez mais escassos. E para desperdiçar menos, eu preciso de mais educação, tecnologia, principalmente quando se fala em armazenagem e transporte, e uma infraestrutura logística nesse país, que é o Brasil, muito mais eficiente do que hoje. Aí a gente consegue ligar aqui, para eu alimentar este planeta hoje e no futuro, eu preciso de inovação, mas eu preciso também de muita conscientização, muita transparência nos elos da cadeia produtiva. Isso tudo você pode dizer que são sinônimos também de ética, né? A transparência e conscientização também são sinônimos de ética. O problema é que quando a gente fala em agricultura sustentável, a gente pensa em produzir mais alimentos. A gente pensa do lado dentro da porteira. E a gente não fala deste lado direito aqui do meu slide, que é o desperdício e o problema social. O desperdício não vem por uma questão ambiental. O desperdício vem por uma questão social e de educação e fora da porteira. É o transporte, é a logística, é o supermercado, é o restaurante, é o self-service, é o compre 3 e pague 2. Ou seja, nós estamos cometendo, no meu ponto de vista, um erro muito grande em falar de sustentabilidade e cadeia alimentar quando miramos os nossos olhos simplesmente para dentro da porteira.
E quando nós focamos muito na sustentabilidade no pilar ambiental, que é muito nobre, nós às vezes esquecemos de ver que o maior problema hoje está no pilar social. Esse desperdício, essas pessoas passando fome, é o pilar social, não é o pilar ambiental. Então, a sustentabilidade ela é muito completa quando ela juntou os 3 pilares, socioeconômico e ambiental. Só que nós estamos focando muito no ambiental e temos um problema muito grave e urgente no desequilíbrio de renda, no desperdício, quase 1 bilhão de pessoas passando fome todo dia e mais que 1 bilhão de pessoas comendo mais do que precisa também, todos os dias. E aí a gente vem àquele tema muito complicado para nós todos. A sustentabilidade e a ética no agronegócio ainda é vista muito da forma emocional, da forma subjetiva. E nós entendemos que a ética do agronegócio passa pelo fator racional, pela quantificação dos problemas, pela mensuração deles, para a gente poder atuar em cada elo da cadeia produtiva. O problema da sustentabilidade ela começou muito pela emoção. E hoje nós entendemos que a sustentabilidade ela é muito maior do que a emoção. A sustentabilidade ela tem que ser medida para que a gente consiga atuar e resolver os problemas que nós temos no processo e na cadeia alimentar do mundo. Por isso que nós trabalhamos o tema da socioecoeficiência. A socioecoeficiência ela é baseada na análise de ciclo de vida. Ou seja, quando a gente analisa um produto, a gente analisa desde a sua origem, as suas matérias-primas, o consumo de energia, todos os impactos socioambientais de toda a cadeia produtiva, até que o alimento seja utilizado pelo consumidor, pelo cidadão, e até que seja, então, também descartado os seus restos. E quando a gente fala hoje em sustentabilidade na agricultura, a gente olha muito esta parte que estou aqui neste slide apresentando, que é a parte que está dentro da porteira, aquilo que está dentro da responsabilidade do agricultor, que é o plantio, a germinação de uma semente agora com uma capacidade genética de produzir muito mais do que antes, com patrimônio ali, com investimentos altíssimos em biotecnologia, em qualidade de sementes. Nós falamos da lavoura, dos tratos culturais da lavoura e da colheita. Então, quando a gente fala hoje em sustentabilidade na agricultura, a gente tem uma tendência de olhar este lado. Tudo o que ocorre dentro da fazenda. O consumo de energia, a erosão, o tema do desmatamento, o tema da produção, o tema do óleo diesel, o tema de uso de defensivos agrícolas. Só que, quando a gente realmente, se a gente quiser falar com ética da cadeia de produção agrícola, a gente não pode olhar somente este lado. A gente precisa olhar um pouco que tudo que é usado pelo agricultor vem de uma jazida, vem de insumos, sejam fertilizantes, sejam defensivos, que consomem energia, que produzem efluentes líquidos, que produzem resíduos sólidos, que são transformados, que são transportados, às vezes, 8.000 quilômetros de navio, depois mais 2.000 quilômetros de caminhão até chegar nessa fazenda. E todas essas atividades consomem energia, emitem, geram trabalho, riqueza, treinamento, capacitação, geram benefícios sociais, também geram acidentes, geram problemas de trabalho, doenças ocupacionais. Então a gente tem que olhar também antes da porteira, quando a gente quer falar realmente sobre ética no agronegócio. E também temos que olhar o após a porteira, porque tudo que o agricultor produz vai ser novamente transportado 2.000 quilômetros até chegar no Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, ou vai ser beneficiado na agroindústria, que vai então levar esse produto ou para um supermercado, ou vai para um navio, vai ser exportado para a Europa, vai ser exportado para a China, vai ser agroindustrializado, e aí então vai chegar nos pratos das pessoas no dia a dia, e depois, como a gente falou, dentro de casa, uns 20% a 30% de jogar fora o alimento que a gente produz. Né? O agricultor tem um problema. Se o cliente for mais sofisticado, se o consumidor da cidade for mais sofisticado, ele vai querer um produto, uma salada, uma fruta,
com uma qualidade estética tão perfeita que já 20% ele tem que descartar na própria propriedade, porque o usuário, o consumidor não quer. Né? Então, a gente tem que olhar o todo da cadeia produtiva, se a gente quiser tratar o tema com transparência e ética, e não simplesmente questionar o agricultor sobre a produção agrícola com sustentabilidade. Bom, aí a gente chega à conclusão que sustentabilidade no agronegócio, ela não é subjetividade, ela não é emoção, ela é ciência. E é uma ciência nova, que está em evolução. A gente falava em ciências ambientais, a gente falava em ecologia, a gente falava em ciências sociais, a gente falava em gestão financeira, em faculdades de economia. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está juntando 3 ciências. E não há espaço para subjetividade quando a gente junta 3 ciências. É muito complexo. 3 ciências que evoluem. Porque o que é sustentável hoje, amanhã a gente pode chegar à conclusão que tem uma tecnologia melhor do que a de hoje. Então a sustentabilidade também não é estática. A sustentabilidade, ela é uma ciência em evolução. E a sustentabilidade precisa principalmente do quê? De inovação. Porque se hoje eu quero emitir mais nos nossos automóveis que circulam nas nossas ruas, eu preciso de combustíveis que emitam menos. Eu preciso de catalisadores mais eficientes. Se eu preciso de... se a gente pensa num fertilizante mais concentrado, um fertilizante mais que não lixivie, eu preciso de inovação. Se eu preciso de defensivos agrícolas menos agressivos, e se eu preciso de defensivos agrícolas que evitem a resistência das doenças, eu preciso de inovação. Então a sustentabilidade e a ciência também são sinônimos de inovação. E como mensurar isso tudo? Esse é o nosso desafio e é o tema do que eu estou falando agora, de como juntar a socioeficiência ao tema da ética e da sustentabilidade. Como tirar a subjetividade? Como trazer para o racional, né, e diminuir a parte emocional? E como gerenciar? Porque o melhor de todos os mundos é a melhoria contínua. Não é uma fotografia. Não é uma certificação. Não é um selo. É o que eu tenho que... eu como agricultor, ou eu como transportador, ou eu como produtor de um insumo, ou eu como consumidor, entender o que eu posso fazer para melhorar continuamente, desperdiçar menos, produzir mais com menos água, com menos recursos naturais. Então, como gerenciar e como melhorar a cada safra, que é o nosso desafio. E aí a gente fala claramente dos 3 pilares da sustentabilidade: o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar social. Novamente, as pessoas ligam muito a sustentabilidade. E a ética no agronegócio é o pilar ambiental. Mesmo sabendo que o menor desmatador hoje do Brasil não é o agricultor, e sim a exploração ilegal de madeira. Mesmo sabendo que 60% da madeira, segundo a revista Exame, 60% da madeira certificada hoje não é certificada. Era de desmatadores ilegais. E a gente tende a culpar o agricultor por este fato do desmatamento, sendo que ele é o que veio, segundo as estatísticas do próprio governo, ele é o que veio reduzindo massivamente o desmatamento, e ele é que veio aumentando a produtividade dentro da porteira. Porém, a sociedade, principalmente nos centros urbanos, e os nossos clientes europeus, internacionais, né, entende a agricultura como desmatador, sendo que não é a agricultura mais o desmatador. Então, como a gente olhar os 3 pilares com igual importância? Porque a gente tem que olhar os 3 pilares da sustentabilidade com igual importância. Eu já comentei aqui antes que o pilar social hoje é o maior problema da sustentabilidade. Senão eu não teria 1 bilhão de pessoas passando fome e desperdiçando 50% do que é produzido no mundo. Porém, a gente tende a olhar somente para o pilar ambiental. Nós, na empresa que eu trabalho, a BASF, nós em 2005 criamos uma fundação sem fins lucrativos para transferir tudo o que a gente conseguia de conhecimentos mundiais de sustentabilidade para a sociedade, para pequenas e grandes empresas. E criamos essa fundação, que chama Fundação Espaço Eco, para medir sustentabilidade de forma racional e transmitir aos clientes, para a própria empresa, a BASF, e também para os clientes
externos. Na época, começamos a trabalhar com a ecoeficiência. A ecoeficiência juntava principalmente a parte toda ambiental, de toda a cadeia produtiva, analisando o ciclo de vida. E como nós somos uma empresa de 150 anos de existência, atuando em várias áreas, a gente tem um mapeamento muito grande de toda a cadeia produtiva da química. Então, trabalhamos com a ecoeficiência. Porém, chegamos à conclusão, depois de vários anos de trabalho, que a gente precisava incluir o pilar social, né? E então a ecoeficiência se transformou em socioecoeficiência, porque de nada adiantava analisar o pilar ambiental se não estivéssemos gerando riqueza e diminuindo acidentes, segurança, né? Treinamento, capacitação, diversidade, inclusão no pilar social. Então tivemos que trabalhar muito forte para incluir nesses estudos, como incluir, além da parte ambiental, o pilar social. E aí, mais depois, aí no ano passado, na verdade, incluímos os parâmetros de agricultura, porque as ferramentas existentes de ecoeficiência, de socioecoeficiência, não contemplavam a realidade do agricultor. Se ele faz plantio direto, se ele tem reserva legal, se ele tem biodiversidade, que na Europa é medida por flores, flores silvestres no campo. Na Inglaterra é a quantidade de pássaros que existe nas lavouras. Aqui no Brasil é a quantidade de floresta nativa. Então, como a gente avaliar toda a questão da agricultura na socioecoeficiência? Aí desenvolvemos, juntamente com vários institutos europeus e americanos, como incluir, e também com pareceres muito importantes aqui da Embrapa, da ProSoja, como incluir os parâmetros da realidade da agricultura nas ferramentas de ecoeficiência. E aí chegamos a uma ferramenta final que se chama AgBalance, que é o balanço de socioecoeficiência para a agricultura. E com essa ferramenta, nós chegamos à conclusão que para ajudar o agricultor brasileiro, essa ferramenta precisava de certificações internacionais, porque o agricultor brasileiro, diferente de muitos outros, a ele é exigido a certificação para exportar para a Europa, para exportar para a Ásia. Então não adiantava nós termos uma ferramenta que não fosse validada pelas autoridades e pelas ONGs e pelos institutos europeus e da própria Ásia. Porque o agricultor brasileiro é questionado sobre as exigências deles e não somente sobre as nossas exigências. Então trabalhamos para que essa ferramenta fosse certificada em autoridades e entidades internacionais. Esse slide agora não é o meu objetivo que vocês compreendam, porque ele tem muitas coisas, mas ele tem o objetivo de dizer o seguinte para vocês, que a sustentabilidade, para ser medida de maneira científica, ela trabalha com centenas de indicadores, né? Porque o que pode ser sustentável em uma etapa do processo, eu posso estar fazendo uma atividade totalmente insustentável num processo anterior ou posterior. Então eu posso estar falando que em inglês se diz greenwashing, ou seja, estou enganando a sociedade dizendo que aquilo é mais verde, quando na verdade não é. Eu posso estar enganando o consumidor por ele ler uma coisa numa embalagem que na verdade no processo produtivo anterior é prejudicial a um dos temas da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, para ser medida de forma racional, ela tem que levar em conta vários indicadores, várias categorias socioeconômicas e ambientais na mesma importância. E aí você chegar para o cliente, você chegar para um agricultor e dizer, olha, esta alternativa que você tem é mais sustentável do que esta por causa disto, disto e daquilo. E se você olhar, o seu problema não está aqui na fazenda, talvez esteja na pré-cadeia ou pós-cadeia. Então, o seu problema, se você resolver 10% do problema de transporte, talvez seja mais importante do que você resolver 60% da pulverização dentro da sua lavoura. Então a gente começou a analisar e chegamos a esse número de indicadores, categorias, para chegar e depois poder mostrar de forma simples. Mas para formar de forma simples e científica, você tem que ter um número muito grande. Por nosso ponto de vista, é muito complicado eu chegar numa fazenda e falar, você faz plantio direto, você descarta embalagens adequadamente, então você tem um selo de sustentabilidade. Se a gente não levar a esse agricultor a informação do que ele causa de impacto antes da porteira e após a porteira,
vai ser difícil a gente realmente trabalhar o tema da sustentabilidade em todos os elos da cadeia. E aqui eu trouxe simplesmente um exemplo que é público, a Guarani, o Grupo Guarani apresentou isso em conferências deles, onde nós apresentamos um estudo da própria Guarani, que é um dos maiores produtores de açúcar e etanol do planeta, onde nós fizemos um estudo com eles de todo antes da porteira e dentro da porteira, né, para a produção de açúcar, né? E avaliando todos os elos de todas as tecnologias do antes e depois da porteira, no caso deles, né, chegamos à conclusão que o tema recursos naturais, uso de recursos naturais, e aí veio o tema dos fertilizantes, que usam 200, 300, 400 quilos por hectare, como onde eles poderiam impactar mais a sustentabilidade, era otimizando esta parte. Não significa redução, não significa não usar. Significa onde eles poderiam otimizar, onde o maior benefício para a sustentabilidade para a cadeia produtiva poderia surgir, né? Então, nós analisamos todo dentro da porteira e o antes da porteira para eles. Foi muito interessante esse estudo, porque nós chegamos à conclusão e analisamos 2 propriedades do Grupo Guarani. E eles tinham 2 propriedades que a gente pensa que as usinas são todas iguais e não são. Umas eles usavam muito mais a vinhaça e umas eles utilizavam muito mais também os compostos de resíduos, a torta de filtro, que é riquíssima em fósforo, e a vinhaça é riquíssima em potássio. E eles tinham até problemas, né, e todo mundo sabe do problema ambiental do uso da vinhaça. Mas ele precisa usar potássio e fósforo, senão ele produz muito menos, o que não é sustentável. Então, nós fizemos uma análise. Se ele não usasse a vinhaça, se ele não usasse a torta de filtro, o resíduo da sua própria produção, né, dentro da sua propriedade. E nós chegamos à conclusão, com o todo, que o melhor benefício para a sustentabilidade era se eles otimizassem o fertilizante. Pelo uso do quê? Da agricultura de precisão. Medindo cada talhão, as dosagens necessárias. Porque quando a gente pensa na sustentabilidade, a energia necessária para uma exploração de uma jazida é muito grande, né? Os acidentes de trabalho numa jazida é muito grande. O transporte hoje do potássio e do fósforo, que são em mais de 70% importados do Marrocos, da Europa para o Brasil, as emissões no transporte são imensas. Então a gente começa a analisar, e depois que chega no Porto de Santos, até chegar à propriedade do agricultor, é um outro desafio na cadeia logística. Então, quando a gente analisou essa parte e por dados científicos mostrou para a usina Guarani, eles falaram, olha, eu vou trabalhar na otimização disto e vou trabalhar com os meus fornecedores de fertilizantes, o qual tem o fertilizante mais concentrado, que usa menos transporte, o que tem as suas certificações. E como que eu posso otimizar isso? Porque é aí que ele poderia causar o maior impacto, não dentro da porteira, mas na cadeia como um todo, né? E ele ficou extremamente otimista quando ele viu que quanto mais ele utilizasse os subprodutos da produção da cana na sua própria fertilidade do solo, mais ele contribuía para a sustentabilidade. Ele achava que poderia estar causando um problema ambiental, mas ele olhava só dentro da porteira. Ele não olhava os impactos, os acidentes, o transporte, as emissões, até esse fertilizante chegar lá. Algumas conclusões interessantes, né? É que o uso da vinhaça e o composto orgânico que ele gerava dentro da própria propriedade, né, já gerava uma economia de 103.585.000 kWh. Essa energia que, por ele usar a vinhaça e o composto orgânico, ele já estava economizando energia no ciclo de vida como um todo, equivalente a sustentar 14.000 casas por ano de energia elétrica. Quando ele viu que isso equivalia a emissões de 1.262 toneladas de equivalente de CO2, que equivale a um caminhão de 14 toneladas, dando 608 voltas à Terra. Quando ele observou isso,
né, e usando recursos fósseis que são finitos, né, ele viu o tamanho da dimensão do antes da porteira. E quando a gente tende a olhar só o dentro da porteira. E ele está trabalhando por isso agora, hoje, com agricultura de precisão, receitas específicas para cada talhão da sua propriedade, de acordo com a análise de solos, técnicas agronômicas e com metas de redução e otimização de recursos. E a agricultura de precisão, ele fez uma simulação, este cliente, que se ele reduzir em 20% a quantidade via otimização, ele pode economizar mais energia equivalente a 3.000 casas de energia elétrica por ano, ou equivalente a um caminhão dando 450 voltas à Terra. A gente tenta traduzir isso em coisas que as pessoas entendam. Ou seja, e aqui não é uma crítica nenhuma a fertilizantes, né? Porque assim como fertilizantes, como a BASF com defensivos agrícolas, tem o seu papel fundamental. A questão é que, no caso dele, ele usava 300, 400 quilos de fertilizante com relação a 3, 4 quilos de defensivos agrícolas. Então, o pré-porteira, no caso deles, era muito significativo, né? Em outros casos, é o oposto, né? O dentro da porteira é o mais significativo. Em outros casos, é o pós-porteira o mais significativo. Aí eles começaram, então, com um plano de atuação de otimizar o uso de fertilizantes. E o agricultor, quando ele pensa hoje, ele pensa em clima, licenças ambientais, licenças do Ministério da Saúde, problemas de taxa de câmbio, ele pensa em preços de commodities, as certificações, a logística, o custo, controle de pragas, controle de doenças, preservação, sementes, que semente ele compra, qual o potencial genético dessa semente. Ou seja, o agricultor, hoje, ele tem que ser um engenheiro ambiental, financeiro, economista, engenheiro agrônomo, ambientalista. O produtor hoje, ele tem que entender de tanta coisa, né, que a gente vê ele como um herói nessa história, né? E o trabalho que ele está fazendo dentro da porteira é imenso. Porém, a sociedade, principalmente na área urbana, não entende esse agricultor dessa forma.